Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o Nicolau Maquiavel, sobretudo sobre o Príncipe. Olha, inicialmente na biografia de Maquiavel, Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, pertenceu aí a uma família de poucas posses. O pai dele era uma espécie de advogado, né? Era feito entender, era um bom entendedor de leis. E a mãe do Maquiavel nós não temos aí uma referência histórica do que ela fazia. O Maquiavel, o nome verdadeiro do Maquiavel é Niccolo di Bernardi del Machiavelli, e o nome do pai dele, Bernardo de Niccolo, né? A mãe se chamava Bartolomea de Stefano Nelli. Eram famílias comuns, simples, né, de classe média em Florença, na Itália, em 1469, quando Maquiavel nasceu, né? Ele tinha duas irmãs mais velhas, Primavera e Margherita, né? O caçula Toto completava a família do Maquiavel. Ainda dentro da biografia, né, o Maquiavel era um jovem animado, bem-humorado e gostava de festas, né? Casou-se com Marietta Corsini em 1501. Eles tiveram 6 filhos, 4 filhos e 2 meninas, 2 filhas. Apesar das ausências do Maquiavel, em função do cargo que ele ocupava em Florença, né, uma espécie de diplomata, de cônsul, o Maquiavel ele provia auxílio, né, da família e do cuidado aí da esposa com os 6 filhos, através do pagamento de ajudantes, né? Ele é indicado como um pai carinhoso, amoroso, apesar de gostar de uma taverna, de gostar de festas, né, frequentar festas pela cidade e de viajar, ficar muitos anos fora de casa, né, ficou até 3 anos longe de casa viajando a serviço de Florença, mas ele era considerado um bom pai e um pai carinhoso. Ele sempre se dedicou aos estudos, tanto dedicou que ele recomenda isso ao filho mais velho, né, ao Guido, que o estudo era a grande herança que ele podia deixar ao filho e era a grande habilidade que podia transformá-lo num grande homem, né? Através do estudo da inteligência se poderia chegar ao longe. Veja que a visão do Maquiavel ainda no século XVI, né, é uma visão que repercute até os dias atuais, né? Ele tinha muita razão. Ele, dentro das reviravoltas políticas e todo o contexto em que ele vivia ali, o Maquiavel se tornou famoso porque ele desenvolveu a ideia do realismo político, né? E o realismo político vai ser exatamente aquela mudança do paradigma ético na política, em que ele fala que o príncipe não tem que ser bondoso, não tem que ser amado, tem que ser temido, né, necessariamente. Então, é exatamente o paradigma da moral, porque o Maquiavel, no realismo político, ele vai colocar a moral, a política acima da moral e da ética, que daqui a pouquinho a gente detalha isso, tá? Então, com o fim do governo de Lourenço de Médici, a família Médici era a família mais rica e importante, né, na Europa nesse cenário. Com o fim do governo da família Médici, ele acabou se transformando aí num diplomata, né, trabalhando fora de Florença, sempre a cuidado aí da República, né? Quando estava com 30 anos, ele já era um político famoso, né? Já tinha uma boa experiência, né, no ambiente político e, portanto, ocupava essa função, né, de diplomata aí na segunda chancelaria, né? Era um chanceler na República de Soderini. Ele ocupou essa função por 14 anos, né, em Florença. Os Médicis conseguiram voltar em 1513, o Maquiavel foi envolvido numa trama sórdida aí de traição, tentando prejudicar a imagem dele diante dos Médicis, já sabendo que o Maquiavel tinha uma boa relação com eles. E o Maquiavel foi preso, foi torturado, queria extrair dele uma confissão forçada que ele se recusou, mesmo sob tortura. Passado aí algumas semanas, o Maquiavel saiu da prisão e voltou para a casa dele em Santa Andréia, em Percussiana, e de lá ele acabou se decepcionando muito com o ambiente, ficou muito desanimado, depressivo. A política era algo que fazia parte do sangue de Maquiavel, né? Era a grande habilidade e vocação dele. E esse tempo em que ele ficou afastado da política acabou sendo utilizado para ele desenvolver ainda mais a sua habilidade na escrita, e ele escreve, termina o Príncipe e escreve
outras obras, entre elas a Mandrágora, também é uma obra bastante famosa do Maquiavel. Então, as principais obras, olha, O Príncipe, né, que é a que nós estamos falando a respeito, Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio, que é uma obra em que ele fala especificamente a respeito da República, né, mostrando que Maquiavel, no final da carreira, ele defendeu a República, ele era um absolutista, no início, mas depois, ao final aí da carreira e da vida, o Maquiavel acabou defendendo também a República. Ele via a República com bons olhos. Nessa obra dos comentários a respeito da primeira década de Tito Livio, ele está falando da República. E a Mandrágora, que é uma obra que virou depois teatro, né? E é bastante reconhecida e uma obra famosa, né? Dentro do contexto político daquele cenário, daquela época. O príncipe, então, Maquiavel vai traçar uma estratégia, né, ações de um governante. Ele quer, na verdade, unificar a Península Itálica, e para isso ele escreve o príncipe como um conselho ao Lorenzo de Médici. Então a obra é dedicada a Lorenzo de Médici, o príncipe que ele se refere é Lorenzo de Médici, e isso já caiu em algumas provas, né? Então é importante que vocês lembrem-se disso. As avaliações, a avaliação das ações de governante, ele toma por base fatos, apresentações de, de, de acordos, tratados, né? Ele vai fazer uma valorização assim, intrínseca das personalidades, das características pessoais dos governantes, do príncipe, né? E aquilo que ele deveria se reunir para se manter ou para conquistar o poder. Dentre dessas habilidades, ele vai falar sobre o conceito de fortuna e virtude, de simulação e dissimulação, que nós vamos detalhar agora nos próximos slides. É um mito a ideia de que o Maquiavel teria falado essa frase, os fins justificam os meios. Maquiavel não falou essa frase, apesar de em toda a obra dele ele ter agido com essa convicção, mas ele não falou explicitamente essa frase não tem no Príncipe. Eu tenho 3 livros do Príncipe, um deles é esse aqui, o Maquiavel Essencial, em 200 pensamentos, mas eu tenho ainda o outro Príncipe e um em miniatura, né? Então, o Príncipe é uma obra de referência para o ambiente político, para a ciência política, né? Para aqueles que lidam com essa temática. Então, na obra não tem essa frase de Maquiavel, é um mito atribuir a ele. Mas ele agiu como tal, né? Quando ele fala que os fins justificam os meios, ele está falando do realismo político dele, em que ele fala que a política está acima da moral e da ética, e que, portanto, a política seria absoluta. Quando se trata da política, não dá para ser bonzinho, não dá para ser muito ético, nem ficar pensando naquela moral cristã construída pela igreja durante a Idade Média, né? É exatamente aí o pontapé inicial para a gente entrar na virtude e na fortuna. Então, o grande sonho do Maquiavel era unificar a Península Itálica. A Itália vai se unificar em 1924, né, com o Tratado de Latrão. Então, você vê que, olha, de século XVI ao século XX, a Itália levou esse tempo todo para poder acontecer, de fato, a plena unificação. Mas já era uma preocupação do Maquiavel no século XVI. Quando ele fala do conceito de virtude, ele está falando de virtude, de habilidade, de sagacidade, de visão, da percepção de boas oportunidades, da astúcia de entender que aquele momento é um momento importante, é uma boa oportunidade para o príncipe, para o governante. Enquanto que a fortuna não é dinheiro, não é riqueza, né? É a saber aproveitar essa oportunidade. E contar com a sorte. A fortuna, na verdade, é o nome de uma deusa romana que está atribuída à sorte. Então, a fortuna está ligada à sorte, está ligada às características pessoais do príncipe, do governante, de perceber ali, saber agir diante da percepção da boa oportunidade. Fortuna, olha, não se trata de uma força sobrenatural, mas é o próprio desdobramento natural de tudo que envolve, que afeta o humano, né? As decisões, as escolhas, doenças, enfermidades, crises, por exemplo, uma crise, né, de pandemia é exatamente
uma habilidade ali que o príncipe ou que o governante teria e tem que demonstrar habilidade para lidar com ela, né? Então, envolve ali as habilidades pessoais do ser humano. E a virtude é a percepção da boa, dessa boa oportunidade, né? A virtude é você saber aproveitar, é você contar aí com essa grande oportunidade para poder saber agir, tá bom? Virtude e fortuna, olha, fortuna, como eu disse, é o nome da deusa grega, né? Deusa romana, chamada sorte. Então, na fortuna, você tem que contar com a sorte, saber aproveitar. Ó, né? O príncipe deve saber aproveitar a sorte, saber aproveitar as boas oportunidades. Tudo bem? Dentro do realismo político que eu já disse para vocês, moral, ele está falando da moralidade cristã, aquela de que o príncipe tem que ser bondoso, generoso, cuidar da alma e do espírito. E aí o Maquiavel vai dizer que na política não, o foco da política é a autonomia, é o que as coisas e como as coisas devem ser. Então, para a habilidade política, você não tem que pensar nem em moral nem em ética. É por isso que vem a fama de maquiavélico para o Maquiavel, né? De sórdido, de alguém que é sem escrúpulo, de que prega, né, uma prática até voltada para o crime, para a manutenção do poder, o que é necessariamente um certo exagero, tá? Não era tanto assim, né? Maquiavel vivia num contexto e ele teve que falar como ele falou para que os governantes, inclusive o próprio Lourenço de Médici, entendesse o que ele precisava fazer e como deveria agir. Mas o Maquiavel não era assim tão maléfico, né? O Maquiavel, ele pensava também coisas positivas, elementos positivos. Ele, quando fala do ambiente da política, ele está dizendo que a política é maior do que a moral e que a ética, e que deveria sempre ter esse foco aquele que queria se manter no poder ou conquistar o poder. Ele usava das metáforas, uma das mais conhecidas é a da raposa e do leão. Ele vai dizer que o príncipe tem que ser temido como leão e ser astuto como a raposa, que é exatamente a habilidade daquele que está no nuance político, na habilidade, né, na lida da política, né? A habilidade é essa que Maquiavel aprimorou com muita maestria, né? Então, no capítulo 18 do livro, o príncipe, ele fala, é melhor ser temido do que ser amado? Na verdade, é um questionamento, olha, né? Tenho aqui um ponto de interrogação. Então, na verdade, o Maquiavel está questionando, ele não está afirmando que é melhor ser temido do que amado, né? É também uma distorção da obra dele. Para o Maquiavel, depois no capítulo 18, ele vai detalhar e a gente chega à conclusão de que ele está dizendo que é melhor sim ser temido, né? Mas ele não está afirmando de cara que tem que ser temido, ele está dizendo que é melhor ser temido do que ser amado, né? Dentro do realismo político, a gente tinha que abandonar aquela moralidade cristã de cuidar da alma, do espírito. É isso que ele está dizendo, em especial, né? Ensina, então, como conquistar e como se manter no poder. A política, para ele, como eu já disse umas 3 vezes aqui na nossa aula, estava acima da moral e da ética, porque ela era absoluta e não dava para conjugar política com moral e com ética, porque ela determinava ao príncipe, ao governante, a habilidade maior, a astúcia maior, né? Então, ser astuto como a raposa é ter o faro, a sensibilidade, é usar dessas características da virtude e da fortuna somada com a simulação e a dissimulação, né? E o leão ser temido, se demonstrar, né, temido, mostrar uma aparência de quem pode, inclusive, usar da violência para intimidar os seus inimigos ou intimidar aqueles que possam tentar abusar da confiança do príncipe ou do governante. É essa a grande questão para Maquiavel. Maquiavel, no livro, ele cita do mau governante, aquele que não tem a percepção clara de entender o momento político e que age ou continua a agir de uma maneira a atrair a raiva, o ódio dos seus governados, né? Então, eu posso usar para aquele contexto do Maquiavel o exemplo do Luís XV, né, que está lá no Palácio de Versalhes, no luxo, na riqueza. O Palácio de Versalhes tem 700 suítes, né? O rei Luís XV e sua esposa vivendo na esbórnia, vivendo na total luxo, enquanto que a fome assolava a França aí,
no início do século XVIII, a ponto de culminar com a Revolução Francesa, né? Então, é exatamente o que o Maquiavel fala no Príncipe, é a prudência na hora certa, o bom senso, né? Não vai atrair o ódio, a ira de seus governados, que a coisa vai virar contra você. É esse o grande conselho do Maquiavel. E até hoje tem político que não aprendeu essa habilidade, né, gente? Não cansa de cometer erros seguidos atrás de erros. Então, maquiavélico, termo maquiavélico vem principalmente desses dois conceitos, de simulação e dissimulação, né? A simulação é você fraudar, a simulação é você fazer algo errado parecer lícito, enquanto que a dissimulação é você se fazer ou se passar por vítima, por desentendido, né? Surpreso diante da ocorrência ruim perpetrada por alguém do seu próprio governo. Então, a simulação, você pode simular, por exemplo, uma doação, né, para um filho, deserdando o outro. Então, você simula uma venda para você. Se você doar tudo para um filho e deixar o outro sem herança, isso não é permitido perante a lei. Mas aí o pai, por exemplo, poderia simular que vendeu tudo para o filho A. Nessa simulação, tem documento, escritura, recolheu o imposto, tudo bonitinho. Aos olhos da lei, ele vendeu para o filho todos os bens dele, mas na verdade ele não recebeu o dinheiro. É uma simulação de venda, né? Quando alguém está sendo cobrado de uma dívida, ele vai lá e passa os bens por nome de outra pessoa. É uma simulação, é uma fraude contra credores, né? Isso é a simulação. E a dissimulação? É quando a gente se faz de vítima, é quando a gente se passa por desentendido, por surpreso também diante da ocorrência errada dentro do seu próprio governo, da sua estrutura política. Então, exemplo, quando você vê aí um político que tem lá a denúncia de uma corrupção, denúncia de algum mal feito por membro do seu governo, e ele fica tão surpreso quanto a população e fala: eu não vou descansar enquanto eu não punir, né? Eu vou até o fim para punir todos os culpados. Eu também estou tão surpreso quanto vocês, mas isso é inconcebível, eu não vou permitir que isso aconteça no meu governo. É exatamente uma demonstração da dissimulação, né? Na prática, é possível que esse político soubesse, sim, tudo aquilo que estava acontecendo, mas aí ele se faz de vítima para parecer que ele também está sendo vítima do processo, mas que ele tem toda boa intenção em punir os culpados, né? Ou a dissimulação é muito perceptível na sala de aula, quando o professor fala para o aluno só: fulano, na próxima eu te põe para fora. E o aluno fala: mas o que eu estou fazendo, professor? Quer dizer, uma dissimulação para tentar inverter o ônus da responsabilidade. O aluno passa a ser vítima, como se o professor estivesse pegando injustamente no pé dele ou dela. Isso é uma dissimulação, é uma habilidade que o Maquiavel vai usar também, que o político deveria utilizar-se dela para se manter no poder, tá bom? Eu coloquei aqui o marketing político para dizer que a simulação e a dissimulação está muito próxima, né, do ambiente de trabalho dos marqueteiros políticos, que constroem uma imagem muito positiva de quem não tem essa imagem, ou de quem destrói uma imagem positiva de alguém, né, demonizando esse alguém, ou uma teoria, ou uma filosofia, ou mesmo uma ideologia. Então, demoniza para fazer com que todo mundo tenha medo dela, né? Então, essas são habilidades, né, que o marketing político, que os marqueteiros vão utilizar para construir uma imagem positiva ou para destruir uma imagem positiva de alguém, sempre ligadas a esse conceito da simulação e da dissimulação. Não é por isso que tem, sobretudo, a máscara, né, para mostrar aqui a dissimulação dos indivíduos. Tá certo, gente? O Maquiavel vai dizer, olha, né, dessas decisões dependiam do contexto. As reflexões dele, uma das principais é essa em vermelhinho, que é preciso apresentar ser bondoso, mas saber usar da violência. Eu já disse sobre isso, que entre ser bondoso e ser violento, é preciso que você demonstre que é bondoso, mas se precisar usar da violência, tem que saber usar, né? É esse o grande conceito, ou conselho, né, melhor dizendo, do Maquiavel. Maquiavel vai dizer que a história é a grande professora, olhando para ela que nós vamos conseguir entender o presente e o futuro, né? Todas as coisas do mundo, olha, está aqui ó, em destaque, todas as coisas do mundo
Em todos os tempos, dizia ele, encontra o seu paralelo nos tempos antigos. Então, quantas vezes a história já nos revelou acontecimentos e quantas vezes o ser humano erra por não entender, por não compreender a história. Vamos pegar o exemplo aí do fascismo e do nazismo. Ele não está tão em tona novamente, não voltou com tanta força nesses últimos 4 anos, o nazismo e o fascismo. Então, e eles já demonstraram para nós o que fizeram na história, e ainda hoje nós temos muitas pessoas defendendo esse tipo de prática, né? Práticas que já geraram morte, que já geraram destruições, guerras, e ainda assim ainda temos pessoas que defendem essas práticas e que assumem essas práticas nos seus próprios modelos políticos, né? Porque nós temos governante utilizando dessas filosofias no poder ainda hoje. Então, quer dizer, a história tem que ser a nossa professora, a história tem que revelar para nós o que, que deu certo e o que, que não deu. A história tem que demonstrar para nós aquilo que nós não devemos voltar a repetir, né? Mas ainda precisamos, parece, voltar para a escola, para os bancos escolares, para aprender melhor com a história, porque existem práticas recorrentes que já foram tragédias no passado e que voltam novamente a ser defendidas por muitas pessoas, inclusive por políticos, infelizmente. E por fim, eu coloquei a frase do Maquiavel que eu mais gosto, para dizer que ele não era assim tão sórdido e maquiavélico, né, como a história acabou condenando, né? Ele vai dizer que os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem aquilo que você parece ser, mas poucos tocam aquilo que realmente você é. Então, essa frase do Maquiavel é uma frase muito importante, nos leva à reflexão, demonstra que ele não era tão mal assim, que há uma certa injustiça em atribuir a ele tanta sordidez, né, como alguém inescrupuloso. E é uma frase que eu gosto muito e é com ela que eu termino essa aula. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós encontramos para mais uma videoaula. Um grande abraço, tudo de bom.